Olá, esse é o Paz e Bem dessa terça-feira. O tema de hoje é um tema meio denso, que eu escolhi em razão de eu tenho tido algumas micro doenças, não considero doenças do corpo, de forma recorrente, tive algumas passagens muito rápidas aí para o hospital, nada grave nos últimos tempos, mas isso me levou a uma reflexão profunda. Vocês podem ver que eu tô meio fanha ainda. Há uma reflexão profunda sobre as questões de doença. E como a minha vida foi marcada num convívio muito próximo, e ainda é, não vou expor as pessoas, né? Com transtornos de diferentes espectros, né? Transtornos diferentes, mas transtornos mentais. Hoje eu resolvi falar sobre uma ótica da espiritualidade, sobre o transtorno de espectro autista. Por quê? Porque tem muita gente, né? E tem um estereótipo construído em relação a isso. Não é fácil conviver com pessoas que possuem esse transtorno. Nós não vamos simplificar o assunto. Mas existe, é bom a gente conversar também sobre as questões de espiritualidade, de uma forma, numa ótica mais progressista e não com o que o movimento, muitas vezes, dentro do espiritismo se fala muito, né? Que de questões relacionadas a espíritos, assim, o assado, não é esse o nosso enfoque, nós não vamos falar disso. Mas então, primeiro, o transtorno de espectro autista, né? Pelo que eu pude estudar. E algumas pessoas, como Tim Burton, James Taylor, Bill Gates, declaram que tem, né? Esse transtorno. Inclusive, ele era chamado de Asperger, não é mais, porque Hans Asperger contribuiu para o nazismo, matou crianças portadoras de diferentes transtornos, né? Mandou para que elas fossem mortas. Então, hoje em dia se tenta mudar essa nomenclatura para não ficar com um estigma. E tem até uma atriz que se chama Anne Haggerty, que também tem esse transtorno, e eu soube que em abril, agora na Europa, teve uma semana para debater, para conversar sobre as questões correlatas desse transtorno. Desculpe, gente, travou aqui meu computador. Então, falar sobre saúde e espiritualidade, primeiro vamos conversar sobre o que é esse transtorno, né? O próprio Dr. Drauzio, o Dr. Drauzio é sempre uma pessoa muito confiável, né, para a gente pegar informações sob o ponto de vista médico, e ele vai dizer que o transtorno do espectro autista engloba diferentes condições marcadas por perturbações do desenvolvimento neurológico, todas relacionadas com dificuldade no relacionamento social, marcada por dificuldade muitas vezes depende se a pessoa tem outro transtorno associado ou não, mas pode ter dificuldade de comunicação, no domínio na linguagem, às vezes no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, às vezes de socialização e um padrão de comportamento restritivo e repetitivo. E esse assunto em especial, como eu tenho proximidade, como eu disse, com uma pessoa que tem, e às vezes ele vem associado de outros transtornos, nunca é um só, né? Sempre vem um combo. É, é, é muito importante nós falarmos dessas questões de saúde neste contexto de espiritualidade. Por quê? Eu vou entrar na espiritualidade, deixa eu só dar alguns dados para vocês que eu esqueci. Hoje em dia, a Fundação Bill e Melinda Gates, já que o Bill Gates é reconhecidamente uma pessoa que tem o TEA, eles divulgaram um estudo em 2015 que eles dizem que uma entre 160 crianças tem uma doença de espectro autista no mundo. E que algumas pessoas conseguem viver de forma independente, outras têm sérias restrições e precisam, né, de um pacote de psicossocial, de intervenções comportamentais dos pais, das pessoas serem treinadas em programas para lidarem com essas questões e principalmente de uma desconstrução do estigma e da discriminação que muitas vezes viola os direitos dessas pessoas. E quando nós estamos aqui
em meio a essa votação da reforma da Previdência, que não reconhece mais essas pessoas se aprovada, né, finalmente, nessa rifa que teve, que não reconhece mais essas pessoas para receber benefícios e simplesmente as joga num limbo, né? Tipo, acabou, você não tem mais direito e pronto. É muito importante nós falarmos sobre esse tema. E quando nós vamos falar sobre espiritualidade, eu trouxe um livro aqui que eu já citei para vocês algumas vezes, que é A Arte de Cuidar, da editora Comênios. Porque neste livro tem pesquisas seríssimas que vão nos tirar dessa questão que fala, eu estou procurando aqui a página, porque eu esqueci de marcar a página, eu marquei na minha cabeça, mas não marquei para vocês, que vai falar da importância do coping espiritual, né? Então eu vou depois colocar na descrição, tem um artigo aqui, ó, Importância e Impacto da Espiritualidade na Saúde Mental, o desafio de reconhecer e integrar a espiritualidade no cuidado aos nossos pacientes. Claro, eu não sou médica, não é uma questão de ser paciente meu, mas esse artigo que é assinado, deixa eu dar o crédito aqui para as pessoas que assinaram, Alexander Moreira Almeida, médico pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e aí tem um monte mais de crédito aqui para ele que eu não vou falar agora, mas o principal dele, ele faz parte do NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, né, dessa federal, e o André Stropa, que é o médico também da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas também deste NUPES. E eles trazem aqui uma distinção, primeiramente, de espiritualidade e religiosidade, dizendo que espiritualidade é relação com o sagrado ou transcendente, Deus, poder superior, realidade última, que vem de um quadro de um cientista chamado Koenig, de 2001, e religiosidade como um sistema organizado de crenças, práticas e símbolos desenvolvidos para facilitar a proximidade com o sagrado ou com o transcendente. Aí no artigo eles vão trazer diversas pesquisas aqui. Uma delas é a dimensão da religiosidade, e aí eles vão dar por categorias, católicos, protestantes, espíritas e tudo mais, e a percentual de cada um. Mas o que me chama a atenção aqui é que eles dizem o seguinte, olha, nós pretendemos discutir o impacto da religiosidade e da espiritualidade nos transtornos mentais mais comuns, sua influência sobre o adoecimento mental e sobre sua evolução. Serão abordados RE, como eles tratam, em sua relação com os transtornos. Aí eles descrevem uma série de transtornos. O autista não está aqui, mas falar desse coping, quando eu fiz um curso de psicologia para não psicólogos, uma pós-graduação em Portugal, ele é muito usado também para as questões de pacientes aidéticos que estão morrendo e estão na fase terminal. O coping espiritual, ele é reconhecido, mesmo para aqueles que são ateus, agnósticos, como uma forma de amenizar os sofrimentos do corpo. E aí eles vão trazer aqui, por exemplo, dados importantes com relação ao transtorno de ansiedade, que eu falei no último Paz e Bem, quem não assistiu, falei a partir da ótica do curta Anima, do Tom York, né, do Radiohead. Mas se você quiser, assista lá no canal. Mas eles vão dizer o seguinte, que, por exemplo, os transtornos de ansiedade, tem muitos estudos de coping que em programas, por exemplo, eles colocaram um programa para 22 indivíduos que tinham transtorno de pânico ou agorafobia, segundo os critérios DSM-3, que eu não sei o que é isso. O programa de 2 horas por semana de aulas sobre relaxamento e redução de estresse e 7 horas e meia de meditação silenciosa por 6 semanas. Então veja a importância também deste canal. Os resultados apontaram para uma redução significativa de ansiedade e frequência dos ataques de pânico em 20 dos 22 indivíduos. Claro que é um estudo ainda reduzido, e aqui eles colocam algumas questões que são muito importantes. Por exemplo, as abordagens religiosas para tratar a ansiedade são efetivas somente em pessoas religiosas? Ou em pessoas não religiosas podem se beneficiar? Quais as formas eficazes de encorajamento e envolvimento espiritual capazes de tratar problemas de ansiedade?
mais pesquisas serão necessárias, eles dizem, para que tudo isso. E aí eles vão colocar também com relação ao transtorno afetivo bipolar, no caso, essa pessoa com quem eu tenho uma convivência próxima, além da questão do Asperger, também apresenta situações de bipolaridade, de transtorno de oposição, mas esse coping espiritual, ele funciona até nas questões com relação ao suicídio. E eles vão apresentando os temas aqui, um por um, e eu vou chegar nessa questão do suicídio, porque depois eu quero passar por outras questões de espiritualidade com vocês. E ele vai dizer o seguinte, olha, que em razão da vivência religiosa, pessoas podem estar menos expostas a situações de agravo de saúde, como o uso de tabaco, álcool e outras drogas, e comportamento sexual de risco, e envolvimento de situações de violência física, quando elas estão ligadas ao coping espiritual, e que pessoas religiosas apresentam maior capacidade de lidar com circunstâncias adversas da vida através da utilização do coping religioso positivo. Depois eu posso até resgatar esses estudos científicos que eu tenho dessa pós que eu fiz para trazer para vocês, porque foi algo que me marcou muito, como eu sempre acreditei no coping religioso sem nem saber que tinha esse nome, que é um coping, é uma coisa de esperança, de acreditar, né? Vem do inglês cope, eu nem gosto de usar termos em inglês, mas é a forma que ele é designado no meio científico, no meio médico. E quando eu via os casos de AIDS e como as pessoas conseguiam lidar com todo aquele sofrimento através dessa afirmação das questões religiosas, eu fiquei muito impactada, porque eu não sabia que existiam estudos sobre isso. Então, por isso que eu trouxe aqui no canal de Paz e Bem. E eles vão trazer o seguinte também aqui, olha, estudos examinando técnicas de meditação de tradição oriental e práticas religiosas islâmicas encontraram resultados semelhantes, apesar de serem ainda em número muito menor, ou seja, o coping, ele está muito mais enraizado no meio judaico-cristão, mas num contexto cultural ainda muito anglo-saxônico, que é onde a gente tem o maior número de pesquisas. Mas já está desenvolvendo nestas outras realidades que nós também temos aqui no canal Paz e Bem. Então acaba sendo uma maravilha, porque quando a gente vai vendo que essas questões de espiritualidade, elas vão vencendo barreiras, inclusive na área científica, médica, nós vamos nos sentindo cada vez mais participantes, né, do mundo e numa espiritualidade que não precisa ser essa espiritualidade tão restritiva e dogmática, né, que existe por aí. Muito pelo contrário, ela pode ser praticada da forma mais diversa. Deixa eu voltar aqui para minhas anotações, porque curiosamente eu tinha feito alguns estudos, eu recebi um documento maravilhoso, mas que eles não permitem que se compartilhe, por isso que eu não vou pôr na biografia, de um instituto que analisou todas as plantas que uma determinada tribo usa e para que, como elas são usadas em forma de cura. Para curar, que quando os índios só abanam a folha, quando eles passam no corpo, quando eles fazem xarope, qual é o tipo da folha, tudo com relação às plantas brasileiras, como elas são amassadas, mas eles não autorizam a divulgação, então por isso que eu não pus no link. Mas isso me despertou para quê? Para a questão da pagelança, porque outro dia eu vi um estudo, eu fiz um estudo na Pampédia, que é pela internet, que é da Dora, que já esteve aqui com a gente, e um pajé conversava sobre a pagelança e como isso é importante, e as práticas espirituais dele, que conversam em muita coisa com o espiritismo, diga-se de passagem. Mas aí eu fui ver uma pagelança que é inclusiva de mulheres, porque a arte de cuidar, para mim, ainda está muito ligada com essa sensibilidade feminina. Claro que nós temos homens com sensibilidade que cuidam da mesma forma, mas, por exemplo, no caso meu da convivência com o Asperger não cuida. Você ficando doente, ele te deixa no hospital e te larga lá e manda você se virar. Em via de regra, grande parte é essa, porque eles não têm essa condição de cuidar.
Então acaba sendo muito sofrido. Mas então eu fui buscar na pagelança, uma pagelança cabocla, onde as mulheres são incluídas. E eu vou colocar esse link na bio, porque é muito legal esse artigo. É de uma professora do programa de pós-graduação em educação da UEPA, que se chama Betânia Albuquerque, e a outra moça se chama Maíra Faro. E elas vão estudar a pagelança nessas mulheres que estão. Peraí, deixa eu pegar aqui o lugar para vocês, mas elas estão em algum lugar aqui no Pará, que agora eu não estou achando o nome, mas eu já eu falo para vocês. Mas é um lugar, porque, via de regra, por que a mulher não pode praticar a pagelança, né? Que é o ato de curar, de ser pajé e de ter toda aquela responsabilidade, porque ela menstrua. Então ainda é um pensamento restritivo da cultura deles. Então eles acham que a menstruação corta aquele fluxo todo de cura. E recentemente eu vi um documentário naquela rede de televisão que a gente paga lá por assinatura por mês, mas eu não falo para não fazer muita propaganda, de um moço muito um jovem deprimido, é só você pôr lá, jovem deprimido, que estava à beira do suicídio. Antes ele se suicidar, ele tinha os dois pais psiquiatras, ele era, eu não vou lembrar o nome agora do documentário, mas ele vai para um ritual na selva amazônica do Peru de pagelança e xamanismo e fica lá durante 6 meses e consegue recuperar a alegria de viver. Claro que para nós espíritas, tudo isso tem uma explicação com relação ao mundo espiritual. Mas o que eu achei muito interessante é que isso resgata essa questão da pagelança, esse artigo dessas professoras que eu citei, eles resgatam as curandeiras, as benzendeiras, as pessoas que fazem ervas, banhos, chás e curam doenças através disso, num mundo ainda onde existe um impositivo de uma indústria farmacêutica que é muito forte. Quando nós passamos a nos tratar, por exemplo, eu estive doente agora, é aquele mundo de remédio, né, que o pronto-socorro te passa, te dá na veia e tudo mais por 2 semanas seguidas, mas quando a gente tenta formas alternativas, né, a homeopatia, o espiritismo chega no Brasil pela homeopatia, mas até hoje ela não é muito bem aceita, sendo que ela acaba sendo muito mais orgânica, né? Pra gente, muito, uma escolha muito mais feliz. A antroposofia ainda não é. Os florais, né? Ainda nós temos tanta dificuldade com tudo isso por conta dessa indústria que temos. E dentro dessas práticas de pagelança, que agora eu descobri que existe, feminino, por exemplo, existe uma história da Dona Flor. A Dona Flor é uma senhora de 60, 70 anos de idade, magra, cabelo ondulado, altura mediana, que mora com seus filhos. E ela vende plantas, né, usadas para decoração, mas ela faz a pagelança marajoara. Ela é uma mulher pajé que vai, e tem outras lá, tem uma que se chama Zeneida Lima, que também é pajé marajoara, e que a Zeneida possui 7 livros publicados, sendo o mais famoso O Mundo Místico dos Caruanas da Ilha do Marajó, que depois até virou um filme da Tezuka Yamazaki, que se chama Amazônia Caruana. Então, quando nós vamos vendo toda a beleza dessa questão da espiritualidade, ou seja, o coping na medicina, a pagelança dos índios, e chegando ao espiritismo, né? O espiritismo, nós temos lá um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Cuidar do Corpo e do Espírito. Mas cuidar do corpo e do espírito que já vem numa concepção, que não é uma concepção judaico-cristã, vem numa concepção de Platão. Platão acreditava nesse cuidado, que você tinha que cuidar com o corpo e do espírito, e ele trazia a filosofia como uma forma de cura mesmo, o filósofo como sendo um médico, no sentido de tratar a alma do outro. Eu, particularmente, tenho essa experiência dentro do grupo de filosofia em movimento que eu participo, que eu já citei aqui algumas vezes, da Fernanda Carlos Borges, que é um grupo que acaba nos curando de uma série de aflições, de uma série de questões, e que é muito importante. E até na revista Espírita,
que o Allan Kardec produzia em 1867, num artigo de outubro, tem um artigo sobre o Hassan, um curador que dava a bênção de sangue. Então vão falar que esse Hassan era um profeta de Deus que trazia para a cidade, isso aí não foi o Kardec que escreveu, um artigo que ele reproduziu, mas que ele trazia algumas curas, né, para lá, e vão contar, enfim, a história é grande, eu não vou contar toda a história para vocês, mas que ele chegou a criar, a curar uma criança, uma pessoa, uma criaturinha lá, de uma forma muito rápida, com a bênção do sangue. Por isso que o artigo se chama A Bênção do Sangue. Então, esta questão do cuidar do corpo e do espírito, para nós espíritas, é muito importante, porque nós entendemos o corpo como veículo do espírito. E como os dois estão unidos, existe uma necessidade muito grande de eles trabalharem de forma harmônica. Né? Muita gente se confunde, aí diz, ah, não, o espírito eu só penso em cuidar do espírito. Não, nós pensamos também em cuidar do corpo. Tanto é que quando o nosso corpo, como aconteceu comigo agora recente, se desequilibra, nós ficamos preocupados, né? E procuramos a medicina, procuramos a terapia, procuramos tudo aquilo que é necessário para que nós possamos restabelecer esse fluxo da vida. Eu acho que eu já me estendi demais, acho que eu já falei mais do que o tempo, que o tema, eu me empolgo com esse tema. Então, agora eu vou pedir para vocês, para a gente primeiro expirar, depois inspirar, expirar, inspirar profundamente e nos conectarmos com aquele nosso Deus profundo, aquele eu, aquilo que nos representa uma conexão transcendente, que nos leva a uma nova forma de espiritualidade e que nós tenhamos um dia de muita paz e bem. Como vocês viram, hoje eu me peço desculpas, mas eu estava doente, então eu gravei da cama mesmo, vocês devem ter visto um pedaço aí dos travesseiros, mas tô me restabelecendo nessa alegria de estar com vocês aqui todos os dias. Então, um beijo enorme. Se você gostou, clique no vídeo, se inscreva no canal se você puder, faça uma doação solidária e lembre-se que hoje é terça-feira, tem Caminhos do Espiritismo e daqui a pouco a gente conversa mais sobre questões do Espiritismo. Um beijo grande, até lá!